O que um antidepressivo faz? E por falar, a cocaína é um antidepressivo. Puta, Freud estudou. Mas eu vou explicar por quê, né? A cocaína ela traz um benefício imediato, que é muito bom, que é um boom. Você tá triste, ela te leva para cá. E quando você sai do efeito dela, ela não te coloca onde você estava, só um pouco mais baixo. E toda vez que você cheira, você não consegue chegar naquele auge de prazer da primeira vez. Então você sempre está atrás daquela primeira sensação, que foi fantástica, mas ela não vai voltar nunca mais. Então o prejuízo, o custo a pagar começa a ficar muito alto diante dos benefícios que tendem a reduzir cada vez mais. Mas voltando para a sua pergunta, os antidepressivos, de certo modo, eles são busters, né, cognitivos. Você ingere e ele vai dar uma espécie de capacidade do cérebro de recaptar, por exemplo, os neurotransmissores, que são substâncias que vêm um impulso elétrico aqui, borrifa, e o outro neurônio está aqui, que é a fenda sináptica, né? A sinapse, os neurônios não se tocam, e ele capta. Então fica aqui meio que um resto ali que pode ser aproveitado. Então, os antidepressivos mais clássicos, eles são recaptadores de serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar, e ele joga de volta no circuito e a potência elétrica começa a aumentar. Interessantíssimo, eu queria entender assim, porque teoricamente a gente está tão automático, a gente pega um comprimido e enfia aqui, e esse comprimido ele tem uns pozinhos ali dentro, Sim. que é a química que você teoricamente ingere para fazer esse... Como é que funciona esse pozinho? O remédio, né? Esse pozinho Sim. que a gente toma, seja antidepressivo ou qualquer outro, pode ser um Vonal, não me importa. Como é que ele funciona? Essa química, ela vai para esse neurotransmissor, ela se dissolve, o que é isso? Como é que esse processo de ingerir um comprimido, o que acontece? Ele pode chegar lá, né? É importante discutir isso porque a gente precisa lembrar que está se falando muito modernamente que o intestino é o segundo cérebro. A grande potência do bem-estar, ela começa pelo seu jeito de se alimentar. Antes se dizia, você é o que come. Hoje a gente pode falar muito mais além aqui, parafraseando grandes profissionais, dizendo, você é o que sua comida come. Antes se dizia, você é o que come. A gente pode dizer hoje, você é o que sua comida come. Né? Qual a qualidade da ração, da carne vermelha que você ingere, do frango e por aí vai. E o maior estímulo sempre vence. E a comida, o alimento tradicional, sempre vai ser o maior estímulo. Então o que é que acontece? O intestino, ele é a usina produtora da matéria-prima que vai gerar a explosão elétrica cerebral. Então assim, você come e o seu intestino seleciona quais são as substâncias que vai cair na corrente sanguínea e essas substâncias vão subindo. O cérebro é uma estrutura, um órgão de 1,5 kg de gordura, tá? E que produz muita, ele precisa de muita energia. Entre 25% e 30% de tudo que você come vai para o cérebro e o maior detalhe de todos, vai de forma prioritária. Depois é o resto do corpo, os outros órgãos. Então o que é que acontece? A alimentação ela vai começando a entregar um resultado. Se você come com qualidade, é a mesma coisa de você ir levar a sua moto, o seu carro em um posto de gasolina e a gasolina é de boa qualidade, beleza, o motor vai funcionar normal. Se tiver adulterada, vai dar problema e você nunca mais vai voltar naquele posto. Tá? Então, comidas de baixa qualidade nutricional, ela gera, consequentemente, uma explosão elétrica cerebral de baixa qualidade. Caramba, que doido. Então, isso é muito interessante. Quer dizer, comer gordura, por exemplo, Mas assim, você está falando, quanto mais você consome... Vou falar uma pergunta burra que eu já sei a resposta, mas eu preciso fazer essa pergunta. Quanto mais você consome, 30%, né, então, mais 30% entra na sua questão cerebral. Sim. Teoricamente, a gente poderia analisar aqui, quanto mais gordo você é, mais inteligente você fica. Mas não, porque é relacionado à parte nutritiva, o que seja importante. Não adianta você ficar comendo bacon o dia inteiro, engordar e achar que é 30% mais inteligente. Não. Isso, inclusive porque tem a gordura boa. Exatamente. Né? Então, o cérebro precisa de gordura boa. A mais conhecida é o ômega 3. Sim, que tá no salmão. Isso. O quanto a bebida interfere esse processo? Tá, vamos por partes aqui, porque eu sou meio linear, não quero perder perguntas. Sim. E quando terminar o achismo, ele não respondeu. Não, vambora. Primeiro, aí a medicação verdade. Uma espécie de suplemento. Ela chega ali, ela passa direto nas barreiras do intestino e ela sobe pela corrente sanguínea e chega lá no cérebro e
E a organização química consegue, por exemplo, recaptar os neurotransmissores, são pequenas substâncias que circulam no cérebro e dá bem-estar. A serotonina, todo mundo conhece de forma popular já, a serotonina é o hormônio do bem-estar, do prazer. Então você vai lá, o remédio vai lá e recapta isso e joga de novo na fenda sinapse e resolve. Comidas de baixa qualidade, condimentadas, temperos, comidas industrializadas de uma forma geral, da grande indústria alimentar, ela gera só potências em frequências muito baixas no cérebro. Inclusive hoje já está associando isso a processos que a gente chama de neuroinflamação. O que é a neuroinflamação? É quando aquele cérebro está recebendo um estímulo alimentar que só aumenta potências lentas para ele. Então o sujeito começa a ter uma resposta baixa. Curto prazo. A atividade elétrica hoje é possível avaliar a qualidade dela. Então você avalia por esse exame que você fez, por exemplo, a qualidade da sua atividade elétrica. E dá para inferir o que é que você faz ali. Mas óbvio, isso tudo é feito através de uma equipe que não é só um neuropsicólogo que trabalha, tem que ter a participação do médico e tal, para poder, junto, o nutricionista é um profissional extremamente importante hoje na saúde mental. Não tem como você produzir hoje saúde mental. Quer dizer que a gente está talvez com questões mais relacionadas à depressão, ansiedade, talvez também relacionada à nossa alimentação, que está cada vez mais uma variável que era desconsiderada. Porque a gente comia melhor antigamente. Outra pergunta muito importante, com todo respeito aos antidepressivos, remédio não elabora pensamento. O nosso cérebro ele é sutil a tudo e a todas as coisas. Eu vou explicar para vocês, quem está em casa, quem está aqui no estúdio, como é fácil entender isso. A atividade elétrica cerebral, ela dá consciência na velocidade da luz a qualquer coisa no nosso corpo. Então eu vou falar agora, por exemplo, que ninguém está consciente enquanto eu falo aqui da posição do pé, não precisa nem olhar para o pé. Eu continuo falando e você já sacou como é que está seu pé. Se tiver de perna dobrada, um está flutuando, o outro está apoiado no chão, tua consciência foi para lá. Eu posso falar de pessoas que estão assistindo isso, uma mão sobre a outra, com mãos cruzadas. A tua consciência já foi para lá, mesmo que você não queira, porque eu estou falando. Eu estou puxando tua consciência para lá. Você manipula, e isso é feito através da circuitaria elétrica cerebral, que funciona na velocidade da luz, é uma coisa muito rápida. Percebe? Então, quando você está influenciado por pensamentos negativos, vive em meio a pessoas tóxicas, você está se alimentando, de certo modo, de uma atenção que é tóxica, e o seu neurônio, a sua estrutura neuronal, cerebral, a sua atividade elétrica, ela é sutil aquilo. Ela capta. Dá para você manter uma frequência. Por exemplo, aqui agora no estúdio nós estamos numa frequência, você com sua curiosidade peculiar, eu com minha necessidade de apresentar isso para o mundo. Então a gente está numa frequência que se alinha para entregar um resultado que é uma conexão. Se eu tivesse combativo, talvez a gente estivesse em frequências distintas. Exatamente. Eu canso de ir para um ambiente para falar para 5.000 pessoas e flui, e às vezes estou num ambiente para falar para 5 pessoas e o processo não flui porque tá fechado ali. Quer dizer, um relacionamento tóxico, ele é extremamente nocivo à estrutura cerebral. E é nocivo à minha vida, porque assim, por exemplo, se eu convivo com o Marcão, tá aqui, e o Marcão tá vivendo um problema de depressão na vida dele. Não tô falando, pelo amor de Deus, para você afastar as pessoas depressivas da sua vida, mas pelo contrário, talvez entender que pessoas negativas demais, elas vão te trazer negatividade. Seria isso? E também dá pra gente dizer que há uma disputa inconsciente ali. O sujeito que está envolvido pela depressão, ele fica a serviço dela. A depressão é uma instância viva que muitas vezes a pessoa chega no consultório, já a gente vai falar sobre suicídio lento, ela chega no consultório e diz assim, eu não aguento mais, eu estou na minha cozinha lavando os pratos e fico imaginando, pô, e se minha mãe morrer de Covid? Mas minha mãe nem pegou Covid, mas se ela pegar? E ela pegou, ela está na UTI, ela está quase morrendo, morre, não morre, ela morreu, eu estou chorando no velório mentalmente fazendo isso. Aí vem a instância dupla, que a depressão é uma doença sorrateira. Ela não está nem aí para você, ela quer lhe esmagar. Aí vem o segundo sofrimento desse processo. Eu amo minha mãe, por que eu estou pensando nisso? Poxa, eu não quero pensar isso, eu não quero desejar a morte da minha mãe. Pensamento que você não quer que venha, né? Aí vem um outro questionamento, será que eu não amo o suficiente? Você tem 36 pessoas conversando com você ao mesmo tempo. Vários eus. Eu vou falar de um livro que eu li, você já deve ter lido, não sei, que é do Eckhart Tolle lá, que é o Poder do Agora. Poder do Agora. Já falei desse livro aqui algumas vezes.
E ele mexeu muito com a minha cabeça, porque ele fala uma coisa que é muito curiosa, que é... Ele fala basicamente sobre o agora. Quando você está conectado, você realmente deixa de pensar em tanta cagada. E aí, entendendo sobre mim, entendendo sobre isso que a gente está falando, até dando dica para as pessoas assim que me pedem e tal, às vezes, é impressionante como a sua mente é seu grande hater. Sim. Porque a gente vivia numa época que falava assim, cara, a mente é do caralho, a mente humana, mas ao mesmo tempo, se você parar para analisar, se ela não é domesticada, como você estava falando, ela é um grande vilão seu, porque você acorda, a primeira coisa que vem é, por que eu não estou dormindo? Né? Aí você vai, porra, por que eu não estou dormindo? Ah, hoje eu não vou malhar. Aí eu vou comer um negócio e você vai engordar. Parece que você tem um hater na tua cabeça 24 horas te demovendo dessas coisas. Isso daí é o quê? Perfeito. Voltando para a depressão nesse contexto, que explica muito bem, a primeira pergunta que eu faço, se esses pensamentos são seus, a pessoa se assusta. Digo, opa, tenha calma, não estou querendo falar de espiritualidade, de assédio, nada. Só estou lhe perguntando se esse pensamento é seu. Mas como não é meu, se está passando na minha cabeça? Eu disse, pois é, essa é a questão. A depressão tem um poder de gerar pensamentos negativos autonômicos na sua cabeça. E a ansiedade também tem. E às vezes as duas se associam. Em geral, elas não trabalham juntas. Mas uma pode promover uma janela aberta e não está nem aí se a outra entrar. Na mesma cabeça, no mesmo ser e atacar aquele ser duplamente. Imagine você. Então existe uma coisa chamada de memes. Os verdadeiros memes são ideias autonômicas. Memes? Memes. Memes, tipo meme. Memes, tipo memes. São ideias autonômicas. São circunstâncias que começam a rodar na sua cabeça que, de algum modo, aquela frequência, ela chamou a atenção do seu cérebro, a repetição dela foi agradável, o seu cérebro pode perceber isso inconsciente a você pode não perceber conscientemente, o seu cérebro está captando isso de algum lugar. Até que o momento que ela vai reverberando, ela vai fluindo e repetindo por diversas vezes e está lá instalado aquela ideia autonômica que vai se repetindo. É o que muita gente diz, muita gente diz, a energia, sentir energia, na verdade, né, pode ser pela crença de cada um, vamos respeitar, mas também pode ser uma questão de conexão cerebral.